Legal, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor tem Lancheira Alimentos. E também conosco a Oral Center Odontologia Especializada. A gente está lembrando você aí para participar lá do quiz, né, as respostas, perguntas e respostas, é um programinha muito bacana que a Unimed está lá na sua página, é unimedmarília.com.br/quiz. Você vai preencher, vai concorrer a um smartphone de última geração, sorteio agora no final do Outubro Rosa. Não deixe de participar, é uma promoção exclusiva do Conexão com a Unimed Marília, que é a nossa parceira, tá bom? Então participe que esse presente pode ser seu. Programa Conexão de hoje falando sobre o sono com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília. E a gente já entendeu um pouco aqui a importância do sono, né? E agora eu quero perguntar para o Dr. Melges o seguinte: doutor, por que tem gente que dorme menos e acorda bem, né? E às vezes outras pessoas parecem urso. Precisa dormir lá, sei lá, 10, 12 horas. Exagero, 12 horas. Não, tem pessoas às vezes que precisam mesmo. Tem todo um fator aí que passou a ser estudado, que é a parte genética, porque o gene está relacionado também a esse mecanismo de liberação desses hormônios, a produção de toda essa estrutura química do nosso cérebro. Então tem famílias que dormem muito menos do que aquilo que a gente imagina, né? E para ele é suficiente, né? Tem pessoas que às vezes que dormem em torno de 4 horas, 3 horas e é suficiente. E é isso que é interessante. Quando eles foram estudar o sono desses pacientes, fazer através do estudo do sono que chama polissonografia, né? Eles viram que a arquitetura, ou seja, isso aquilo que eu mostrei para você, que a gente, né, entra no estado de sonolência, sono profundo, aí vem. Aí entra de novo, vem. Entra de novo, entendeu? O que eles viram? Que isso ele cumpria isso aqui em 3, 4 horas. É um pouco mais rápido. Então, ele não saía da arquitetura do sono, ou seja, a arquitetura do sono desses pacientes mantinham-se perfeitamente, né? E só que não precisava de 8 horas. Isso é uma questão genética. Genética, é um fator genético. Então, eles viram que isso aqui permanecia. Assim como tem pessoas que precisam cumprir essa arquitetura num processo um pouco mais longo, 9 horas, 10 horas, entendeu? Então, E geralmente isso que é importante. Adolescente, ele dorme mais. Né? Isso é normal. Porque nesse momento que está havendo a mudança, né, a estrutura do nosso organismo, saindo de um estado, ou seja, mudança de criança, vamos falar criança, para adulto, e essa transição são as mudanças em toda a estrutura química da produção do cérebro. E por isso que às vezes o pessoal reclama que adolescente, né? Não quer levantar. Não, mas é verdade, porque ele tem a estrutura dele, essa modificação que está ocorrendo para se adaptar a um novo sistema, então ele tem a necessidade de dormir mais. Você vê que é interessante, em todas as partes do mundo, as aulas começam depois das 8 horas, 8h30, né? Na América, na Europa, eles começam depois das 8 as aulas, e vão até mais ou menos 3, 4 horas da tarde, justamente porque lá eles entenderam isso. Só aqui no Brasil que começa às 7 da manhã. É um dos poucos países do mundo que você começa a aula cedo, né? E por isso que cai muita produção muitas vezes do aluno, né? Porque ele tem que levantar, imagina, a aula às 7 horas tem que levantar no mínimo 6 horas, às vezes até antes, né? Pessoas que moram mais longe até 5h30. Então essa mudança traz consequências realmente à produtividade do indivíduo. Lá fora não. Lá nos Estados Unidos, na América, 8h30 que começam as aulas, vai até 4 horas da tarde, porque ele fica direto dentro da escola, né? E aqui no Brasil tem essa dificuldade, por vários motivos aí que a gente sabe, políticos e tal, mas teria que mudar isso aí para aumentar a produtividade do aluno. Para que ele pudesse dormir mais. Né? Agora, tem as doenças também. Então aí você vê. A gente falou como é um sono, um processo normal. Nós estamos falando do sono normal, que é isso, pelo menos dormir em torno de 8 horas. Interessante também, às vezes as pessoas perguntam, mas se eu costumo dormir às 2 horas da manhã? Tudo bem, não tem problema. Se você dorme às 2 da manhã, você tem que cumprir esses de 7 a 8 horas, ou seja, levantar 9 e 10 horas da manhã, certo? Tanto que tem pessoas que trabalham, tem esse ritmo de trabalhar na madrugada, mas ele tem que dormir, cumprir esse horário desse esquema de 8 horas na parte da manhã, certo? Então não vai alterar tanto a mudança química e a possibilidade de doenças que ele possa produzir. E é bom ele manter um ambiente bem escuro, né? Sim, não. Aí para você dormir bem, né, a gente tem que ter aquela que a gente sempre fala, como é que é dormir bem? Dormir bem você tem que ter um quarto adequado, né, bem escuro, né, você tem que ter um ambiente agradável, né?
não pode ter barulho, né? Porque você está tendo informação aqui, então tem que ter o silêncio. Por isso que na noite e na madrugada você não tem tanta movimentação. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, um estudo que eles fizeram, o Instituto do Sono da Unifesp em São Paulo, eles fizeram um estudo nas pessoas que moram ali na Avenida Paulista. Interessante, né? Porque imagina, a Avenida Paulista não para, né? É 24 horas, barulho e tal, né? Aquelas lâmpadas que parecem sol, né? Ali na avenida. E eles pegaram, assim, ao acaso, as pessoas que moravam ali naqueles prédios para começar a acompanhar durante um tempo, né? Estudando o sono dessas pessoas. Foi terrível, né? Então, o sono dessas pessoas era péssima qualidade, acordavam várias vezes. Aumenta a incidência assustadora de depressão e ansiedade nesses pacientes. Aliás, é uma outra coisa importante que a gente tem que alertar. Você não dormindo bem, cai a produção de serotonina, cai a produção de dopamina, quer dizer, facilita o aparecimento das doenças mentais. Então, uma grande parte das pessoas morando ali com depressão, ansiedade, o barulho, o som interferindo. Então, você veja como o ambiente, né, interfere na vida da pessoa. Por isso que eu falo, as doenças surgem por causa do ambiente que a gente vive. Quer dizer, se eu vivo num ambiente tranquilo, se eu vivo num ambiente saudável, física e psicologicamente, isso vai trazer um bem-estar para mim. Justamente por causa dessa estrutura química que o nosso organismo produz, né? Esse equilíbrio dessa química na produção disso, na liberação daquilo, é fundamental. Então, como eu já coloquei, aumenta as pessoas que não dormem bem, que têm uma dificuldade ao sono, começa a ter depressão, ansiedade. Aí vai interferir mais ainda, que isso vai interferir no sono, então vem a insônia consequente a isso, né? Aí vem as doenças metabólicas, aí vem o diabetes. Aí vem a obesidade, que está provado, quem dorme pouco engorda mais, porque vai na geladeira, levanta na madrugada, vai comer. E aí bagunça totalmente a vida da pessoa. Então, esse processo está mais do que comprovado, não tem como você questionar isso aí. As mudanças, quer dizer, o aumento das doenças que surgiram nesse século, no final do século passado e nesse século agora, que está aumentando de forma assustadora, obesidade, diabetes, hipertensão, não tenha a menor dúvida que tem uma relação direta com a mudança do hábito do sono do indivíduo. Se você quer perguntar a uma pessoa para saber como é que é a vida dela, você só perguntar como é que ela dorme. Pronto. A pessoa se chega, como é que é seu sono? A partir do momento que ela descrever o seu sono, você já pode fazer um resumo da vida dessa pessoa, como é que ela é, psicologicamente, alimentação, você já faz todo um screening da vida dela. Você já passa ela por um sistema de já definir como é que é a vida dessa pessoa. Já é meio caminho andado, né? É verdade. Então, é muito fácil isso aí quando você começa a perguntar para os pacientes como é que é a vida. Eu tinha dito da doença de Parkinson, mesma coisa, doença de Alzheimer, tem os estudos que mostram. A pessoa que já tem uma genética, uma propensão e começa a ter problemas de dificuldade para o sono, associada a quadro depressivo, né, dorme pouco, já é um gatilho para também desenvolver a doença. O senhor mencionou, acho que no primeiro bloco, a questão daquela apneia. Isso. Né? Então, isso acaba prejudicando muito. Aí, né, por que surgiu a apneia? Por causa da obesidade, evidente, né? Então, a apneia não era tão comum, era uma coisa rara antigamente. Hoje, a apneia do sono cresceu de uma forma assustadora, né? E com ela veio, né, as doenças consequentes à apneia, que vem hipertensão, diabetes, AVC, infarto, né? Porque a pessoa, durante o sono, ela tem um problema obstrutivo, ou seja, engorda, pescoço longo. Você pega uma fita, mediu o pescoço, acima de 40 centímetros, já tem tendência a ter apneia. Abdômen, acima de 94 já tem tendência de ter apneia. Pega aí as pessoas para você ver a quantidade de pessoas que tem hoje o pescoço desse tamanho. Rapaz, o pescoço eu não sei, mas a abdominal, então, você não perde uma. Então, você dá uma andada, é uma coisa assustadora. Que você 80% se bobear. Não, e tudo isso vai levar à apneia, porque você tem a dificuldade à passagem do ar. Porque durante o sono, os músculos ficam relaxados. Os nossos músculos relaxam durante o sono. Aquilo você tem o espaço onde o ar vai passar,
tá obstruído pela quantidade de gordura que você tem ali, então vem a apneia. Então a apneia, claro, não é comum só em adulto, é comum em criança por obstrução, questão nasal, amígdala grande, né? Por isso que você tem que indicar uma cirurgia, fazer às vezes a amígdala, tirar a adenoide da criança. Mas no adulto, 90% é obesidade. 90% você pode ter. E quando você faz o estudo do sono na apneia, né, que a pessoa está dormindo lá, coloca todos aqueles fiozinhos para ver quanto vai ter de parada respiratória, acima de 30 apneias por hora é gravíssimo. E isso a pessoa não percebe, porque, como eu disse, é fragmentado. Quando faz a polissonografia, né, ele não tem esse espaço bonitinho aqui de 90 minutos. Está aqui, daqui a pouco está. Tá aqui, tá aqui. Você pega uma polissonografia, ela é toda salpicada assim de paradas. Porque ele para, quando a apneia, para a gente entender, a apneia, o indivíduo para de respirar por alguns instantes. E aí tem uma anóxia cerebral. Aí quando ele volta a respirar, ele acordou? É não, isso? ele não acorda. Ele não acorda? Não, a pessoa não acorda. Por isso que nós estamos falando da quantidade de sono. Então aquela pessoa obesa, que senta à nossa frente, daqui a pouco está assim, está cochilando. Esse cara tem apneia, certeza. Por quê? Porque ele não dormiu, ele acha que ele dormiu à noite, mas ele não dormiu. Né? Ele teve várias apneias que interrompeu exatamente a produção do sono dele. Então ele vai ter sonolência excessiva durante o dia. E, por exemplo, o indivíduo que é casado, a esposa percebe, ou o marido da esposa, quer dizer, geralmente ele consegue perceber? Né? Geralmente a mulher percebe. Porque seria a primeira forma de... O problema é o seguinte, porque geralmente a apneia está associada ao ronco, na maior parte das vezes. Então, quando a pessoa tem apneia, porque ele já ronca, não é que todo mundo que ronca tem apneia, mas a maior parte das pessoas que roncam tem apneia. Aí a mulher sai do quarto, porque não aguenta dormir com o cara, certo? Então ele não aguenta dormir por causa do barulho. Aquilo interfere na vida dela também. Aliás, ela começa a ter insônia decorrente disso também. Aí não é só ele. Né? A mulher começa a ter insônia com a dificuldade para dormir consequente ao barulho, ao ruído. Então, aí ela sai do quarto e ela não vê tanto, mas no começo ela percebe. Ela fala, nossa, a pessoa deu umas paradas, fiquei até com medo, porque para mesmo de respirar. E qual o risco dessas paradas, doutor? Então, de ter o AVC, de ter um infarto, que a maior incidência de AVC é à noite. É na madrugada, a maior incidência. Justamente a pessoa que já tem hipertensão, já tem diabetes e faz essas apneias, o vaso entra em contração, tem maior chance de ter o AVC. Então, imaginar que a apneia é uma coisa tranquila não é de jeito nenhum, é gravíssimo. É grave. É uma doença gravíssima, que as pessoas não dão muita atenção. Quer dizer, motoristas de ônibus, de caminhões, esse dia eu estava vendo, fizeram um estudo aqui no Brasil, é assustadora a obesidade. Você já viu, né? Já. Os caras dirigem. Então, e aí foram fazer o estudo, a Unifesp em São Paulo pegaram algum dessas pessoas, quer fazer um estudo aqui com a gente, vamos fazer uma polissonografia, todos com apneia do sono. Então você imagine, eles dirigindo na madrugada, né? Já não dormiu bem, sonolência excessiva, aí toma lá o rebite lá para ficar acordado. Por isso que a incidência é altíssima no Brasil, é um país que tem o maior número de acidentes de carros, de caminhões do mundo. Por quê? Na maior parte relacionado a um distúrbio do sono. Né? Então, a gente vive hoje uma sociedade extremamente complexa, né? Que as pessoas não estão tendo essa consciência, né, de cuidar. E como eu vou cuidar? Primeiro, eu sempre falo, quais são os 3 pontos, esteios de você ter uma qualidade de vida boa, né? Qualidade do sono, alimentação e atividade física. Esses 3 pontos são fundamentais que dão o equilíbrio na sua vida. Um desses que altera vai interferir nos outros 2. Não dormiu bem, não vai comer bem, não vai fazer uma boa atividade, ou vice-versa. Se você não comeu bem, se você está comendo errado, vai interferir no sono. Então, esses 3 esteios são fundamentais na vida da gente. E que as pessoas não estão tendo consciência disso. Né? É muito grave isso aí. E quando a gente fala em saúde pública, não adianta você querer querer investir em saúde pública se você não investe na educação alimentar, na educação do sono, na educação da atividade física. Não vai resolver o problema de saúde do país, não vai. Se você não investir... Com isso tudo errado, a produção de doenças é muito grande. E aí vem esse custo brutal que o SUS não consegue cobrir.
Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo. Eu volto na sequência com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, falando aqui sobre o sono no programa Conexão. Não sai daí não. Não vai dormir não, hein? Aguenta aí. A gente volta na sequência com o programa Conexão, aqui sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, Levíssima Água de Marília. Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. E também conosco Oral Center Odontologia Especializada. A gente volta na sequência. Até já.